Terceiro estudo a respeito da questão de criação de filhos. Então nós já tivemos dois, eu iniciei o primeiro, o pastor Everton deu continuidade na semana passada, e eu quero relembrar o que nós já vimos hoje e avançar para a conclusão do estudo que o pastor Everton trouxe no último domingo. Ele trouxe no último domingo o segundo estudo, ele é extenso, não foi possível chegar até o final. E nós vamos concluí-lo hoje, relembrando algumas questões que nós já vimos. Se você puder abrir comigo sua Bíblia em Efésios 6 e Colossenses 3, faça isso. Eu comecei dizendo isso aos irmãos, que há sempre uma instrução bíblica a respeito do que deve ser feito dentro do relacionamento familiar. E eu comecei demonstrando aos irmãos exatamente isso, que, por exemplo, em relação ao relacionamento do esposo para com a esposa, a Bíblia manda que o esposo ame a sua esposa. Que o relacionamento da esposa para com o esposo, a Bíblia diz que a esposa deve submeter-se ao seu marido. No relacionamento entre os filhos e os pais deve haver obediência, mas que no relacionamento dos pais com os filhos, esse é o nosso foco. Como nós pais nos comportamos diante da relação com os nossos filhos. A Bíblia é clara ao dizer, em Efésios 6:4, vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina de amoestação do Senhor. E essa verdade é repetida em Colossenses 3:21, vós pais não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, essa ordem, essa questão, ela é duas vezes repetida. E quando a Bíblia repete algo, quando a Bíblia reforça algo, ela também quer reforçar a importância daquilo que ela está dizendo, ou seja, uma importância essencial num relacionamento entre pais, o nosso relacionamento como pais para com os nossos filhos. Então, qual é a ordem central das Escrituras naquilo que diz respeito à forma que eu me relaciono com os meus filhos? Vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. A questão começa daí. Ou seja, o nosso relacionamento com os nossos filhos deve ser pautado por essa regra. Deus coloca aqui algo, a gente pode olhar de uma certa forma, negativo. Não faça isso. Mas isso é de suma importância. Porque Deus sabe que reside nesse ponto a questão central e talvez a questão mais perigosa de tudo, aquilo que nós vivemos com os nossos filhos. Então isso que Deus tem nos lembrado, e eu vou relembrar algumas questões dos dois estudos anteriores, e a primeira delas é que a causa mais comum de desarmonia entre filhos e pais, entre pais e filhos, é exatamente isso que nós designamos como provocar a ira, que a gente pode chamar de ferir o espírito, de magoar, de quebrar a comunicação, de fazer com que o espírito do nosso filho se feche a comunicação conosco. Nós como pais, na autoridade, um instrumento precioso de Deus para lidar com os nossos filhos. Mas talvez a principal forma de ferir o coração de uma criança, de quebrar a comunicação que nós temos com ela, e nós vamos depois estudar isso, seja exatamente o mau uso da autoridade, o mau uso do poder que temos, e isso fere. A gente pode simplesmente pensar, todos nós aqui, alguma coisa que a gente lembra do relacionamento com os nossos pais na nossa infância. Sempre que nós recordamos as questões do passado, possivelmente nós vamos recordar algo que de certa forma nos machucou, que de certa forma nos marcou. E é simples lembrar isso. Parece que estas questões que nos marcaram negativamente são aquelas que nós não esquecemos. São aquelas que ficam como uma cicatriz na alma. Às vezes uma atitude, alguma questão, uma palavra, até mesmo uma palavra. Talvez alguns de nós recordem-se de palavras que ouviram de seus pais na infância, na adolescência, mas que fica profundamente marcado
Agora você pode passar para o campo também da violência, do mau uso da força, do mau uso da disciplina. Tudo isso fica marcado. Então a Bíblia diz para nós não provocarmos a ira aos nossos filhos, porque isso realmente fere e marca. Nós também observamos que as consequências deste fato, elas são nocivas à relação entre pai e filhos, abrindo portas a muitos outros males na vida de nossos filhos. E eu procurei demonstrar isso aos irmãos, que por vezes o envolvimento com drogas, com vícios, com imoralidade se dá exatamente porque o adolescente, agora tratamos já dos adolescentes, marcados por um mau relacionamento, encontram no mundo aquilo que não encontram em casa. Então encontram no mundo um tipo de relacionamento e aceitação que não encontram no lar. E é isso que abre as portas, por vezes, na vida de jovens e adolescentes, para o envolvimento com vícios e com imoralidade. A falta de uma aceitação, de um relacionamento firme dentro do lar. Outra coisa que nós mostramos é que o caminho da restauração, ela precisa obedecer alguns passos. Se nós entendemos que isso pode acontecer, se nós identificamos que isso aconteceu, como que a Bíblia nos ensina a nós realmente consertarmos aquilo que ocorreu, que não pode ser mudado, mas de acordo com o ensino da palavra de Deus, realmente, ou melhor, não pode ser apagado, mas com o ensino da palavra de Deus pode ser mudado. O que a gente pode fazer? A Bíblia começa demonstrando que nós precisamos tornar-se, praticar o ato de sermos atenciosos e afáveis. Ou seja, muitas vezes que os nossos filhos precisam de realmente uma reação, uma atitude afável da nossa parte. Isso surpreende, isso ajuda, isso fortalece. Por mais, vamos pensar nos homens, não é que a maior dificuldade nesse sentido é com os homens. Por mais, eu vou usar uma palavra que é feia, mas vocês vão entender. Por mais bruto que um homem seja, que um pai seja no seu trato com os filhos, por mais realmente duro que um pai seja, a mínima demonstração de afetividade marca profundamente e positivamente. Palavras, atitudes, um abraço. Então, essa parte de sermos afetuosos, afáveis com os nossos filhos, são realmente importantíssimos. Se você lembrar algumas décadas para trás, o meu avô teve 13 filhos. Como é que você é afável com 13? Como é que você dá a mesma atenção para 13? Meu avô tinha que trabalhar em 2 empregos no mesmo lugar. De dia ele trabalhava na fábrica, de noite ele era segurança, para dar comida para 13. Não era fácil. Eu lembro que a família da minha sogra, veio um filho, um homem, e depois veio acho que 3 ou 4 mulheres em seguida. A força de trabalho de um homem na roça é maior, não é? E depois que veio 3 também, eu acho que meninos, isso dificultava muito, não é? As lutas e a lide do vô para dar comida para toda aquela gente, era difícil isso. E às vezes o afeto passava batido. Às vezes o afeto passava como algo que não tem lugar. Mas pensemos que no nosso tempo as coisas evoluíram e mudaram em muitos sentidos. E que talvez a nossa falta de afeto esteja ligado não às condições da vida, mas a prioridades erradas que nós tomamos. Não é? A demonstração de afeto aos nossos filhos, ela vai perdendo espaço, mas ela é possível de ser praticada e deve ser praticada. O lar precisa ser um lugar de afeto, sempre, de demonstração amorosa. O lar também precisa, nós mostramos isso, ser um lugar compreensivo. Como que nós restauramos o coração ferido de nossos filhos? Com compreensão, talvez de uma forma que nós não tenhamos praticado até aqui. A compreensão de ouvir, a compreensão de entender, a compreensão de aceitar a forma que eles são. Talvez eles não sejam da forma que nós planejamos. Talvez eles não sejam
da forma que nós pensamos para eles. Eu conheço um pastor que trabalhou conosco no Paraná, um músico incrível. Quando eu era jovem, eu tinha uns livrinhos de música e foram os primeiros livros que vieram com partitura, para o violão, não é? Tudo as notinhas certinhas ali. Eu lia lá o nome, pastor fulano de tal. Daí um dia eu estava num retiro de pastores, o meu colega de quarto disse o nome dele, uai, então você é o fulano? É o fulano. Ele começou a contar para mim a história dele. Um músico fantástico, incrível. Mas o pai queria que ele seguisse outra profissão. Para obedecer o pai, ele teve que fazer a faculdade daquela profissão, mas assim que terminou, ele disse, pai, me formei, mas eu não levo jeito nada disso aí que eu estudei. Eu vou ser músico. E se tornou um dos maiores músicos evangélicos do Brasil. Ou seja, era a aptidão dele. Nem sempre eles vão seguir o caminho que nós achamos. E é preciso compreender isso. É preciso, para restaurar a comunhão, reconhecer que nós, pais, ofendemos os nossos filhos. Que nas nossas atitudes, que nas nossas palavras, nós passamos do limite. É muito fácil ir além daquilo que a gente fala. É muito fácil ir além daquilo que a gente faz. É muito fácil ser um pai justiceiro. Entende essa expressão? É muito fácil ser um pai que queira que tudo seja perfeito. Daí eu lembro daquele verso que diz, não sejas demasiadamente justo, não sejas demasiadamente santo, porque te destruirás a ti mesmo e aos outros. Não é dessa forma. São pecadores trabalhando com pecadores. E por vezes nós passamos do limite e nós ofendemos. Qual é o passo? Buscar realmente reconhecer que nós não agimos como devíamos ter agido. E sabendo disso, buscar o perdão. Para alguns de nós, pedir perdão é mais fácil. Para outros de nós, pedir perdão é uma guerra no mais profundo da alma. Para alguns de nós, chegar para alguém, para um filho, e dizer me perdoe, eu agi errado, é uma questão quase que natural. Para outros de nós, se torna uma guerra sobrenatural. Mas é preciso vencer esse passo. Pais precisam reconhecer suas ofensas e buscar o perdão dos seus filhos. E buscando esse perdão, restaurar a comunhão. E eu procurei demonstrar a vocês que o toque físico, que o fato que a criança permite tocar-se, é uma demonstração clara de um relacionamento de segurança. Quando os nossos filhos não permitem-se tocar pelos seus pais, nós reconhecemos que há dificuldades, que há problemas. Um abraço, um beijo. Eu citei a vocês que por causa do autismo, o Lael, até hoje, ele tem muita dificuldade. Ontem tinha alguns adolescentes dizendo, Lael, vem cá dar um abraço. Ele não consegue dar um abraço. É muito difícil que ele consiga. Tem que ter já uma intimidade muito grande com ele, para ele conseguir aceitar o abraço de alguém. E eu lembro quando ele era criança, que difícil que era tocar nele. Ele não aceitava ser tocado. E um dia eu fui abraçar ele tentando de todo jeito sair, e eu encostei ele na parede, não é? Então ele ficou pressionado pela parede e por mim. Daí ele parou. Absolutamente parou de se debater. Ele se sentiu seguro. E a gente foi aprendendo como lidar com uma criança autista e como a gente pode achar outros meios de lidar com ela. E assim com os nossos filhos. Realmente nós precisamos desenvolver o afeto, desenvolver o toque físico como uma demonstração de carinho, abraços, não é? Estar juntos ali, isso é muito importante. E devemos entender a importância disso. Então nós passamos a um ponto que o pastor Everton começou na semana passada, de demonstrar as 4 áreas onde nós comumente erramos com os nossos filhos. O amor, erramos ao demonstrar amor, erramos ao não ter uma atitude certa, erramos ao não dar o exemplo certo e erramos ao não disciplinar da forma certa. Então, o pastor Everton, eu vou até o ponto aqui que ele foi com vocês, ele demonstrou isso, que talvez diversos de nós tenham sido criados em um lar onde as demonstrações de amor não eram algo realmente presentes na vida de pais e filhos. E ele procurou mostrar a vocês 7 formas de demonstrar esse amor, de forma verbal, demonstrando interesse pela vida dos filhos,
brincando com eles, demonstrando atenção, praticando um amor imparcial, se você tem mais de um filho, demonstrando amor por meio da união do casal e usando da disciplina bíblica correta. Foi até aqui que o pastor Everton falou a vocês então a respeito de uma forma bíblica de demonstrar amor. Eu vou continuar daqui falando da importância da atitude certa. Eu creio, meninos que estão na projeção, que a partir do slide 17, por aí onde é que vocês estão. A atitude certa. Por que é necessário que nós tenhamos atitudes certas enquanto criamos nossos filhos? Por que é necessário se preocupar com aquilo que nós fazemos? Não bastaria apenas dar as lições certas para eles. Não bastaria apenas dizer para eles, façam isso, 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 e tudo estaria bem. Não, gente, não é dessa forma. Além de dar a lição certa, agora a atitude certa reforça e justifica a lição certa, porque nossos filhos julgam, por exemplo, a nossa honestidade de acordo com as nossas atitudes. Você considera que a honestidade é um valor importante? Mas a honestidade, ela se revela e ela se ensina não somente em palavras. Não é uma aritmética da honestidade, é uma prática da honestidade. No seu lead, na sua forma de lidar com seus filhos, na sua forma de lidar com as pessoas que estão ao seu redor, nas suas próprias palavras, ser honesto nas palavras. Ser honesto nas palavras não quer dizer ser rude nas palavras. Às vezes a gente confunde sinceridade com rudeza. O sincero nem sempre diz tudo que tem para dizer. Não precisa disso. Não precisa falar tudo para ser sincero. Mas é preciso falar a verdade. Eles observam isso em nós, de realmente termos atitude de honestidade em tudo aquilo que nós fazemos. Eu vou ler, e eu quero que você acompanhe comigo, 4 versos das Escrituras. Vá comigo até Provérbios 4, 23. Provérbios capítulo 4, verso 23. Algo ali importante para nós. O texto vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que honestidade é importante? Porque aquilo que você faz, aquilo que você diz, refletem o quê? Aquilo que está no teu coração. Como que os filhos sabem quem são os pais? Observando aquilo que eles falam e aquilo que eles dizem. Então aquilo que a Bíblia diz aqui, ela nos chama a guardar o coração, porque é dele que vem tudo. Você pode esconder o que tem no seu coração em 2 horas aqui na igreja, em 8 horas no trabalho, é mais difícil, numa visita familiar a seus pais ou alguém da família. Mas é muito difícil esconder o coração dentro de um lar onde você vive o tempo máximo da sua vida, o mais tempo da sua vida. Nós vamos revelar o nosso coração dentro do nosso lar. E talvez revelando o nosso coração, nós vamos revelar coisas que realmente não são honestas e não são boas. Em Provérbios 16, verso 23, se você pode me acompanhar, diz que o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Prestou atenção nesse verso? O coração do sábio instrui o quê? A sua boca. Você treina o quê? A língua? Não, você treina o coração. Treinando o coração instrui a sua língua e aumenta o ensino dos seus lábios. Ou seja, como você aumenta a sua boa influência? Instruindo o seu coração. Pais, nós precisamos nos atentar muito para isso. Muitos dos nossos problemas são porque nós não gastamos tempo em instruir o nosso coração. Muitas das nossas dificuldades com os nossos filhos é porque nós não gastamos o tempo suficiente realmente diante de Deus e da sua palavra. Muitos dos nossos problemas advêm que nós não nos preparamos em oração e em comunhão com Deus para a vida. Você já percebeu que quando você lida com pessoas difíceis, talvez ela te surpreenda com uma atitude ruim e cause em você uma reação ruim? Você já percebeu qual é a forma básica de se lidar
com pessoas que têm dificuldade de relacionamento, uma coisa é você se deparar com ela sem preparo nenhum, sem nem esperar aquele encontro. A outra coisa é você se deparar com ela preparado para aquilo que está para vir. Você vê que não há dificuldades. Assim é a vida. Nós precisamos preparar o nosso coração, treinar o nosso coração, aumentar o ensino dos nossos lábios, através dessa constante presença diante de Deus. Em Mateus capítulo 12, eu creio que está na projeção, a Bíblia diz: raça de víboras, aqui é Jesus falando para os fariseus, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Você entende o que Jesus está dizendo? Jesus está realmente mostrando a incoerência entre a atitude e as palavras deles. É mais ou menos aquilo que a gente fala assim, um ditado, que as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Outra da forma de entender isso, olha, é que as atitudes seguem num rumo, enquanto as palavras seguem em outro. E Jesus justifica: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, em suma, qual é a questão? É aquilo que nós entesouramos dentro do nosso coração. Não há como ser bons pais sem tesourar um bom tesouro no coração. Tudo começa entre você e Deus. Se as coisas entre você e Deus não vão bem, você não precisa esperar que as coisas entre você e seus filhos também vão bem. Se as coisas entre você e Deus vão mal, é muito provável que as coisas entre você e seus filhos também vão mal. É muito provável que as coisas entre você e o seu cônjuge vão mal. E é muito provável que tudo vai mal. Nós estamos estudando a carta aos Filipenses na quarta-feira, e nós partimos da premissa, eu falei isso aos irmãos, que tudo vai bem quando nós temos o relacionamento correto com Deus. Quando as coisas com Deus estão certas, todas as demais coisas se acertam. Mas quando as coisas com Deus estão erradas, tudo demais também desmorona. Jesus, ele chamou a atenção dos fariseus também em Mateus 15 ao dizer, versos 18 a 20, mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O que sai da boca vem do nosso coração. Então, como que nós vamos ter uma atitude correta diante dos nossos filhos? Ensinando o nosso coração. Se você quer agir corretamente com seus filhos, você precisa treinar o coração. Ao falarmos aos nossos filhos questões que não são vistas em nossa própria vida, nós machucamos o coração e a consciência deles. É mais ou menos assim. Certa vez eu vi um familiar meu fazer isso, um primo muito ligado a mim, a minha mãe, a mãe dele, crentes, e eu lembro que naquela época qualquer adolescentezinho, para ser homem, tinha que já ter fumado. Então os meninos da vila, eles já tinham demonstrado a hombridade deles, não é, fumando, e não tinha, minha mãe havia dito: não, você não vai se meter com isso nem nada. E um dia um primo muito próximo a mim apareceu fumando. Eu disse: uai. Eu não dizia uai porque não era goiano naquele tempo, né? Eu falava: mas bate, o que você está fazendo? Daí ele disse assim: ué, tua mãe não falou que não pode? Daí ele respondeu assim: a mãe falou, mas meu pai faz. Quem que autorizou ele a fazer? A atitude do pai. Tinha ordem, tinha, mas as atitudes são mais fortes que as ordens. As atitudes falam mais alto que as ordens. Você pode proibir, mas se você faz, você já autoriza. Essa é a questão. Eu já falei a vocês a atitude minha com bebidas alcoólicas, e em especial com o vinho. Tem um amigo que trabalhava, familiares meus que trabalham na produção de vinho. E o vinho, quando você logo produz, ele é chamado de mosto, ele ainda não tem um teor alcoólico da altura do vinho. E é comum você usar nas refeições. No Rio Grande do Sul é comum você servir para as crianças, servir na refeição da família, vinho.
É comum fazer isso. E a gente desde criança foi ensinado que não. Certa vez um amigo me deu o mosto vinho novo, engarrafado, bonito, dizendo: pastor, olha, um cálice desse por dia realmente ajuda muito a saúde. E é verdade, ajuda a questão cardíaca, tudo isso, não é? É verdade que ajuda. E eu coloquei aquilo na minha geladeira, um pouquinho só, todo dia. Logo depois eu tratei de tirar, porque eu entendi uma coisa. Era bom, era lícito, mas eu estava abrindo uma porta para os meus filhos. Eu estava abrindo uma porta que depois eu não ia ter poder de fechar. Eles verem aquela garrafa da nossa geladeira, autorizava algo no futuro que eu não queria que fosse autorizado. Então, mesmo que toda a recomendação fosse que usasse licitamente um pouquinho todo dia para ajudar na saúde, eu disse: olha, eu acho que tem outras formas de fazer isso. E descartei aquilo. Então não abra portas que depois você vai ter dificuldade para fechar. Não autorize pelo seu comportamento coisas que depois você vai ter dificuldade de proibir. Tenha muito cuidado com as atitudes que você exerce. Eu vou citar algumas atitudes essenciais na criação de filhos, algumas coisas que são importantes ao pensarmos nisso. A primeira delas é que jamais devemos exercer uma atitude de crítica pecaminosa, jamais devemos usar a crítica, porque isso vai realmente gerar na vida e na forma de reação dos nossos filhos, se tornarem críticos também. Se tudo que você vê diante de você, se todas as pessoas são passíveis da sua crítica, não espere que o seu filho tenha uma atitude diferente. Então, cuidado com a atitude crítica, diante de tudo, diante de todos. A gente tem que ter muito cuidado com o legalismo. Não é porque alguém não é igual a gente que é errado. Não, ele apenas não é igual a gente. A gente tem que ter muito cuidado com isso em relação a outros crentes, em relação a outras igrejas que têm outras práticas. Se um outro crente tem uma prática de vestimenta disso ou daquilo diferente da sua, apenas deixe que ele seja diferente. Você não precisa criticá-lo diante dos seus filhos. Isso só vai ensinar legalismo para eles, farisaísmo, e não realmente vida espiritual. Também, procure ter uma visão positiva da vida quando você fala com seus filhos. É muito ruim, irmãos, quando a gente, diante dos nossos filhos, só sabe reclamar da vida, só sabe ver as coisas negativas, só sabe realmente reclamar e ver como as coisas estão ruins. E isso fecha a porta dos nossos filhos, do coração dos nossos filhos, a serem gratos a Deus. Olha, diante dos filhos, tenha muito cuidado com esse negativismo, de ficar reclamando de tudo, se queixando de tudo, realmente achando que tudo é ruim, que nada é bom. A gente aqui tem que aplicar aquela lei, não é? Sempre tem alguma coisa boa, mesmo que tudo seja ruim. Não era a lei de Poliana que eles falavam, a regra dela, de sempre achar uma coisa boa em meio às coisas ruins? Há livros que falam disso. Seja positivo diante dos seus filhos. Uma coisa importante: exija sempre deles o melhor, mas nunca a perfeição. Todo mundo tem um limite. Todo mundo tem um ponto até onde pode ir. Todo mundo vai até um ponto na escola. Sabe, eu conheço jovens que, por um padrão de exigência tão alto, e acredite, há medicamentos que ajudam na concentração, há medicamentos que ajudam nos estudos. Não foram criados para isso, mas vão acabar ajudando nisso. Só que normalmente são medicamentos que vão criar algum tipo de dependência. Eu conheço uma quantidade boa de jovens que acabaram dependentes de outras coisas, começando por isso. A exigência, que tinham que passar nisso, tinham que passar aquilo, tinham que passar naquele outro. Gente, os nossos filhos não têm que nada. Cada um tem seu limite. Alguns vão mais longe, dentro de provas, de concursos, de tudo isso. Outros não. Alguns de nossos filhos, são exemplares teóricos, passam no teste até para presidente da República. Outros de nossos filhos são práticos. Jamais vão fazer
uma prova como outro faria, mas executam trabalhos como poucos o fariam. Entenda a diferença. Alguns dos nossos filhos pegam um instrumento de música e já saem tocando. Outros brigam 10 anos com o instrumento e não sai nada. É culpa deles? Não. Cada um é o seu jeito. Exijam o melhor, mas não perfeição. Até onde o limite deles? Até onde eles são capazes de ir? Sabe por quê? Porque nós também somos assim. Nós também somos assim, somos limitados. E devemos entender que eles também são limitados. Eu ouvi uma frase essa semana incrível. Uma pessoa dizendo para outra assim: olha, você tem que saber que eu tenho baixa estima. Sabe o que é baixa estima, não é? Está sempre considerando pior que os outros. Daí o outro respondeu assim: meu amigo, você não tem baixa estima, você é realista. Entendeu? Ou seja, você não tem baixa estima, você só está olhando a coisa como realmente é. Você não é tão bom como imagina. E é mais ou menos nesse rumo. Conduza seus filhos a realizarem a vontade de Deus, seja ela qual for. Ou seja, qual é a atitude certa? Conduzir os nossos filhos a realizarem a vontade de Deus, por mais dura que ela seja, por mais difícil que ela seja, por mais que ela exija. Realizar a vontade de Deus sempre será o melhor. E em último, conduza seus filhos a servirem a Deus, mesmo que isso traga desvantagens nesse mundo desonesto. Conduza os seus filhos a realmente servirem a Deus, independente do preço. Eu vou completar algumas coisas importantes sobre o exemplo. Ele entra dentro da mesma questão da atitude. Eu já disse a vocês que as 3 coisas mais importantes na criação dos nossos filhos são o quê? Exemplo. A segunda, exemplo. E a terceira, exemplo. Nós ensinamos muito mais através do nosso exemplo do que nas nossas palavras. E o ditado que diz: suas ações falam tão alto que não consigo ouvir suas palavras, é uma questão que nós devemos entender. Há 3 áreas de atitude e exemplo às quais nós devemos ter muita atenção com os nossos filhos. O primeiro, no fato de demonstrar amor, demonstrar afeto. Nossos filhos precisam ver e sentir que nós somos pessoas capazes de demonstrar amor. Sim, elas precisam ver afeto de nossa parte. Filhos precisam ver as demonstrações, realmente entender as demonstrações de afeto entre seus pais. Ou seja, saber que o pai é afetuoso com a mãe e a mãe é afetuosa com o pai. Eles também precisam ver nossas demonstrações de afeto para com outras pessoas. Sabe qual é a maior dificuldade que as crianças têm em relação aos seus avós? E é tão natural que a criança ame o seu avô, o seu avó. Sabe quando isso não acontece? Aonde está a gênese do problema? Está do relacionamento ruim que os seus pais têm com os seus próprios pais, com os avós das crianças. Se você sempre fala mal de uma pessoa, se você sempre degrine uma pessoa, se você sempre se queixa de uma pessoa, muito dificilmente seu filho vai gostar dessa pessoa. Comece a falar mal dos seus pais, e você vai ver se seus filhos vão encontrar nos avós o relacionamento afetuoso que precisam. Então é preciso ter cuidado com isso. Também um bom exemplo de amor para com Deus. Os nossos filhos precisam encontrar em nós um exemplo de devoção pessoal e amor pela Bíblia. Precisam. Eles precisam saber que lemos a Bíblia, nos vê lendo a Bíblia, falando da Bíblia, comentando da Bíblia, dizendo da Bíblia. Além disso, eles precisam também ver e contemplar a fidelidade para com a igreja local onde Deus nos chamou a servi-lo. Sabe que muitos de nós trabalham para que os seus filhos, os nossos filhos, não façam parte de uma igreja no futuro. Quantas vezes eu vejo pais trabalhando para tirarem seus filhos da igreja? E é muito fácil trabalhar para tirar os filhos, mas é muito difícil trazê-los. Se você não demonstra realmente o seu zelo para com a igreja a que Deus lhe chamou a pertencer,
Não espere que seus filhos façam o mesmo. Eu vou usar um exemplo bíblico. Lembra de Abraão? Grande homem, não era? Suas atitudes, tudo aquilo que ele fez. Quem foi filho de Abraão? Isaac. Você viu em Isaac a mesma fé? Quem é que foi filho de Isaac? Jacó. Você viu em Jacó pelo menos a mesma fé de Isaac? Bichinho era tranqueira, né? Ou enganador. Olha para os 12 filhos de Jacó. Em 11 deles, cada coisa que aqueles homens fizeram: imorais, homicidas. José, demonstrou fidelidade a Deus. Irmãos, a decadência espiritual, ela é quase natural. A decadência espiritual de geração para geração, se ela for permitida, ela é quase natural. Mas da nossa parte, como cristãos, realmente o nosso amor pela palavra de Deus, o nosso amor pela casa de Deus e o nosso serviço de amor para com o nosso Deus são praticados a fim de que a geração que vem depois de nós seja melhor que a nossa, porque ela vai ter muito mais privilégios do que a nossa. Se nós contarmos, eu nasci na igreja, vamos dizer assim, e a igreja que a nossa congregação ali em Novo Hamburgo, a primeira igreja que nós assistimos, do outro lado da rua da nossa casa, tinha a janela de um lado só, os bancos sem encosto, aquela circunstância, mas nós amávamos aquilo. Frio, não tinha ar, não tinha nada, estava calor, tudo aquilo. Os meus filhos já foram muito mais privilegiados do que a minha geração anterior dos meus pais e do que a minha geração. Mas como que eles usam esses privilégios que têm? Nós precisamos realmente dar o exemplo de pessoas que amam ao Senhor acima de tudo. Se você contemplar a religiosidade nos Estados Unidos hoje, o grande problema da geração de crentes norte-americanos hoje é o seguinte: o que passa na mente deles? Meu bisavô serviu nesta igreja, e lá nos Estados Unidos há diversas igrejas com 200 anos, 250, 300 anos, está lá a igreja. Eles pensam assim: o meu bisavô serviu nessa igreja e assistiu à escola dominical durante toda a sua vida. O meu avô serviu nessa igreja durante 80, 90 anos. Os meus pais ainda servem nessa igreja e já têm lá 80 e poucos anos, e eu não vou mais. O que está batendo na consciência deles? Uma quebra de um procedimento que vem há séculos. Ou seja, famílias se desviando e realmente não demonstrando uma fidelidade que foi vista nas gerações passadas. E isso deve chamar nossa atenção sobre nós também. Eu vou terminar falando do bom exemplo. Como nós damos bom exemplo na nossa vida cotidiana aos nossos filhos. Eu vou citar algo que eu creio que é muito importante: o respeito às autoridades. Tenha muito cuidado com isso. Autoridades devem ser alvo das nossas orações. Tenha muito cuidado com a crítica a autoridades e com o desrespeito a autoridades. Seus filhos estão observando isso. Aqui nós colocamos a televisão, mas todo tipo de forma que chega-se aos nossos ouvidos, aquilo que é transmitido pelas mídias, a internet, a música, a roupa que vestimos. O seu filho vai entender o exemplo certo, dado pelas pessoas certas, e as pessoas certas são vocês. E nisso tudo, do exemplo e da atitude, o que reina em primeiro lugar, eu quero terminar com isso, reina aquilo que Mateus 6,33 diz: buscai o quê? O reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se o seu filho vê que na sua vida você prioriza a Deus, isso vai ser uma lição para aquilo que Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho. Entende o que é no caminho? Não é ensina a criança o caminho, é ensina a criança enquanto você anda no caminho. Você está andando no caminho com ela e ensinando a dar-lhe os passos. Não é a figura de um professor parado aqui e dizendo: sim, siga por esse caminho. Não.
é alguém que dá a mão e educa no caminho. É isso que nós devemos nos atentar e fazer. Semana que vem nós partimos para a terceira lição completa, então, se Deus nos permitir. Vamos orar e depois nós vamos ter o intervalo.